Olá, amigos entusiastas de enigmas e mistérios do nosso planeta. Hoje eu vou falar sobre uma versão bastante exótica da história antiga, onde nosso planeta atua como uma enorme mina para uma civilização desconhecida. Temos hoje um grande número de artefatos que não podem ser repetidos devido à falta de tecnologia, equipamentos e especialistas que indicam que há mais de 20 mil anos ou mais havia uma civilização global na Terra em comparação com a qual somos crianças em uma caixa de areia. Existem muitos vestígios em todo o planeta da existência de civilizações altamente desenvolvidas no passado, que possuíam tecnologias comparáveis às modernas. Na opinião de entusiastas da história alternativa, a comunidade científica esconde o óbvio. As tecnologias dos antigos, quem quer que fossem, certamente superavam as nossas modernas em várias ordens de magnitude. Em todo o planeta, existem montanhas antigas com vestígios de processamento mecânico, e mesmo montanhas lisas com superfícies absolutamente planas. As pessoas as visitam e vivem nas proximidades há centenas de anos, mas poucos pararam para pensar como a lava vulcânica ou a erosão, se acreditarmos nas versões oficiais, poderiam poli-las tão uniformemente. E no vídeo de hoje você verá fotos interessantes e enigmáticas do Grand Canyon nos Estados Unidos, da pedreira da montanha Nokogiri no Japão, das cavernas Lunio e Langtze na China e de outros objetos que levantam muitas questões e deixam os cientistas perplexos. E vamos começar talvez com o fato de que na antiguidade existia uma certa civilização capaz de processar montanhas em uma escala industrial sem grandes problemas. Basta olhar para as montanhas processadas no Peru. As imagens provam que alguma civilização era de fato capaz de processar montanhas em grande escala nos tempos antigos. E essa é uma montanha trabalhada feita de diorito. Isso, por sua vez, prova que as tecnologias e ferramentas antigas permitiam trabalhar com rocha de qualquer dureza sem problema algum. Essas são as montanhas Nokogiri no Japão. A Terra do Sol Nascente está repleta de lugares misteriosos. Um deles é a pedreira localizada na região montanhosa de Nokogiri. O Monte Nokogiri é literalmente uma montanha de serra. A sua altura é de 329,5 metros acima do nível do mar. Ela recebeu esse nome em comum devido ao seu formato incrível, o único do gênero no mundo. O Monte Nokogiri é feito de tufo vulcânico, o que é perfeito para a construção de todos os tipos de estruturas. Portanto, os historiadores afirmam que a montanha tem sido usada como pedreira desde o início do período histórico Edo, época do clã Tokugawa. Historiadores alternativos argumentam que a pedreira da alta montanha de Nokogiri tem traços de tecnologia desconhecida de extração de rochas. Nas paredes da antiga pedreira havia vestígios claros de equipamento de mineração. Ao mesmo tempo, a pedreira está localizada no topo da montanha. É no topo da montanha que os vestígios de extração de rocha são visíveis. Além disso, os vestígios foram deixados por alguma ferramenta de alta tecnologia. E estamos falando de tempos que remontam a vários séculos atrás. Além disso, as rochas extraídas eram de alguma forma transportadas para baixo, o que, de acordo com a tecnologia da época, era quase impossível. Outro enigma é o método de escavação dos túneis extremamente estreitos. A escala e dificuldade do trabalho a essa altura são inimagináveis. Mas, ao olhar para as paredes íngremes dessa pedreira, fica evidente que as rochas não foram extraídas manualmente. E as marcas horizontais nas paredes íngremes claramente não são de cinzel ou de qualquer outro instrumento manual. Tais marcas são deixadas pela técnica de mineração. Há outro lugar impressionante que demonstra o incrível trabalho nas montanhas com a subsequente criação de objetos misteriosos. Tudo isso está localizado na China e hoje é conhecido como a Pedreira de Yanshan. Basta dar uma olhada nos pedaços retirados das rochas. O peso desses blocos é de 6,8 a 16 mil toneladas, apenas para refletir sobre esse número. A existência de megalitos chineses prova diretamente que, no passado, havia construtores capazes de lidar com montanhas inteiras. Além disso, o peso de suas construções era inimaginável até mesmo para os nossos tempos. As dimensões da escavação são impressionantes, mas os cientistas continuam a ignorá-la ou distorcer os fatos em favor de suas versões oficiais.
Por um lado, é difícil acreditar em tudo isso, mas por outro lado, há muitos fatos que apontam diretamente para a antiga escavação. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que uma civilização tão desenvolvida foi construída apenas com pedra. Mas a resposta acabará sendo muito simples se for descoberto que a Terra era apenas uma pedreira. Imagine por um segundo se uma civilização extraterrestre descobrisse alguns recursos valiosos na Terra e decidisse minerá-los. Por um tempo, eles trouxeram equipamentos para cá e construíram as estruturas necessárias. Após a preparação, eles pegaram os recursos de nossa Terra e voaram para longe. Parece fantasia? E imagine nossa própria civilização daqui a 300 ou 500 anos. Você acha que não faríamos o mesmo se encontrássemos um planeta com recursos valiosos, mesmo que fosse habitado por formas de vida menos desenvolvidas? Duvido. Existem outros lugares que muitos pesquisadores também gostariam de considerar como antigas pedreiras, mas, em sua opinião, não o são. Um exemplo disso são os enormes blocos à beira de um dos canyons na região central da América do Norte. Pode-se supor que este canyon seja uma antiga pedreira e os enormes blocos com geometria regular sejam remanescentes das rochas cortadas para a construção em tempos pré-históricos. De acordo com a história oficial, não havia antigas cidades de pedra na América do Norte, ou elas foram varridas por uma grande inundação que, em alguns lugares, deixou os canyons. Os geólogos americanos consideram a versão de que os canyons são formados devido ao rompimento de um lago glacial. Quanto aos blocos, na opinião dos cientistas, tudo foi simples. Há fissuras retas na rocha e os blocos eram descolados em elementos individuais ao longo da borda do cânion. As fissuras na rocha podem ter se formado devido a deformações por contração quando a rocha perdia umidade durante o ganho da resistência. Afinal, esta é uma rocha sedimentar, que inicialmente continha algum teor de umidade. Os cientistas acreditam que ninguém cortou ou descolou os blocos. Eles são deslizamentos de partes individuais na borda do cânion durante a erosão, quando a base sob a camada de pedra é erodida. Apenas não se sabe por que isso não está acontecendo agora. Portanto, o processo de deformação desses blocos de pedra lisos permanece um mistério. Este é outro cânion nos Estados Unidos. Lá, assim como em muitos outros lugares ao redor do mundo, há montanhas trabalhadas, com os restos das rochas extraídas espalhados ao pé delas. Paredes completamente planas, carbonizadas e polidas por métodos industriais são encontradas em toda parte, muitas cortadas como se fossem manteiga derretida. Na foto do Grand Canyon, é evidente a origem artificial de algumas montanhas processadas por métodos mecânicos, em alguns casos com o uso de fusão, ou enquanto a rocha ainda não tinha solidificado após sua formação. As escalas desses trabalhos são tão grandiosas que desafiam a imaginação. As tecnologias modernas não nos permitem conceber como seria possível esculpir rocha em tal escala. A ciência oficial atribui tudo isso a peculiaridades da natureza. No entanto, nas lendas de muitos povos, é dito que nos tempos antigos os deuses esculpiam rochas sem esforço. Isso implica na existência de uma tecnologia especial de mineração. Paredes polidas, vestígios de fusão, polimento, serra circular, fresas, degraus naturais. Que tamanho teriam as máquinas para deixar esses vestígios? Mega máquinas? É difícil imaginar a existência na antiguidade de máquinas capazes de cortar rochas como se fossem massinha de modelar, caminhões do tamanho de casas enormes. Certamente, tecnologias de dimensões ciclópicas estavam em ação em nosso planeta. Amigos, enquanto nos Estados Unidos e no Japão as montanhas em processo levantam muitas questões, na China também há cavernas. As cavernas de Lunio são esculpidas em uma rocha de siltício homogênea e de dureza média. O tempo de criação das cavernas é desconhecido. Alguns as atribuem à Era Azul, que aconteceu entre 1045 e 221 a.C. Outros à dinastia Han, que governou na junção das duas eras. E outros ao período da dinastia Qin, que governou toda a China entre as dinastias Zhou e Han. A data da construção pode ser avaliada apenas por dados indiretos, como análise de estalactites, que receberam formas bizarras manualmente. Em suma,
as grutas deixaram os cientistas com muito a discutir. O tamanho das cavernas, considerando sua origem tecnogênica, é significativo. A área média de cada sala é de mais de 1.000 metros quadrados, com uma altura de até 30 metros. A área total de todas as cavernas encontradas é de mais de 30.000 metros quadrados. O volume total de rocha extraída durante a construção foi de cerca de 1 milhão de metros cúbicos de rocha. Cada uma das cavernas é um salão enorme em forma de funil. 3 paredes em cada caverna são estritamente verticais, enquanto a quarta sobe em um ângulo de 45 graus. Nas paredes e no teto, há sulcos paralelos com cerca de 60 centímetros de largura, como se fossem traços deixados por uma antiga máquina de perfuração. Em cada caverna, o teto é sustentado por 3 colunas. Escavar manualmente um volume tão grande de rocha é um trabalho titânico. E o mais importante, para quê? Para que serviam esses salões tão grandes? Nos registros históricos, não há menção alguma sobre sua construção ou existência. Cientistas de todo o mundo, nas áreas de arqueologia, arquitetura, engenharia e geologia, não têm absolutamente nenhuma ideia de como as grutas foram construídas, por quem e por quê. Se compararmos as cavernas de Lunio com as modernas minas de sal, podemos ver a semelhança nos rastros deixados pelos roadheaders nas paredes das minas, os entalhes nas cavernas chinesas de Lunio e os rastros da colheitadeira nas minas de sal são muito semelhantes. Mas os cientistas chineses atribuem a idade das cavernas de Lunio a 2.000 a 2.200 anos. A origem das cavernas de Lunio é mística. Mas, ao que parece, existem outras cavernas semelhantes. Uma delas foi descoberta por cientistas perto do vilarejo de Shetang, próximo à cidade de Langzi, província de Zhejiang, no leste da China. As cavernas de Langzi ocupam uma área de mais de 3.000 metros quadrados, dos quais mais de 500 metros quadrados estão inundados com água, e sua profundidade é desconhecida. As grutas estão localizadas perto do sistema de cavernas de Lunio. As abóbadas das cavernas de Langzi são muito baixas e o interior é claramente sedimentar, trazida pelo rio que corre nas proximidades durante as grandes enchentes. A presença de pedras neste sedimento sugere um evento maior, algo como um fluxo de detritos no leito do rio. A enorme abóbada de pedra das cavernas de Langzi é sustentada por 15 pilares em forma de rabo de peixe. Na abóbada de pedra, como nas cavernas de Lungxiu, há vestígios óbvios de maquinário de mineração. Os registros da máquina são marcas verticais muito suaves e ligeiramente inclinadas, com cerca de 25 centímetros de comprimento. Esses rastros não são deixados por cinzel de um cortador de pedras. A extração manual de tal volume de rocha é um trabalho titânico. Uma das versões é que a escavação foi feita por uma antiga colheitadeira de mineração. E isso é tudo por hoje, meus amigos. Dê o seu like se achou o vídeo interessante, escreva seus comentários abaixo e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até breve!